Olá, gente, mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, projeto de Deus, proposta de Deus para este tempo um pouco estranho, o tempo do coronavírus, tempo da quarentena, do isolamento, tempo realmente estranho. Mas é nesse tempo que a gente vai abrir as portas e os portais das regiões celestiais e uma grande unção virá sobre nós. Eu quero ler com vocês, na abertura deste momento, uma palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 3, versículo 4. Paulo: não que eu tenha já recebido ou que tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para qual eu também fui conquistado por Jesus Cristo. Então existe um projeto, um plano de Deus para a nossa chamada, nossa vocação, nosso sacerdócio aqui na Terra. Hoje está comigo a minha amada nora, chamada Jaqueline, a bela Jaque. E aí, Jaque? Pau quebra, o couro come. Tudo bom, pai? Tranquilo, na boa? Tranquilo. Então tá bom. Eu tenho que melhorar aqui um pouquinho o volume no ouvido. Meu ou seu? Acho que é o meu aqui. Deixa eu melhorar no meu. Aí, pode falar. Tá todo mundo ouvindo? Certo? Não, só eu mesmo. Mas agora tá dando para ouvir legal. Como é que tá? Tudo bom? Tudo certo. Então, eu estou entrando aqui com um versículo que está escrito em Filipenses, capítulo 2, capítulo 3, ou melhor, no versículo 12 diz: não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição, mas para isto prossigo para conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado por Jesus Cristo. Então, Paulo Apóstolo está dizendo aqui sobre vida com Deus, ministério, família, todos os projetos que envolvem a gente em Cristo Jesus. E é interessante que ele diz no versículo seguinte, melhor no versículo 14, ele diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há sempre um propósito para a gente prosseguir e avançar e andar para frente. Nós estamos nessa live, neste momento, pelo canal Instagram, justamente para perguntas e respostas. Segundo o que a gente está entendendo, vamos falar da gente, nosso ministério, nossa chamada ministerial, já que eu fui chamado há 41 anos atrás. Eu morava no Rio de Janeiro, eu vivia nas drogas, na vida de droga, de alcoólicos e todas as coisas, aquela coisa que transgredia aquilo que é a fé e aquilo que é Cristo. Minha mãe, ela foi uma mulher cheia do Espírito Santo e orou por mim durante os 10 anos de oração dela. Ela me aproximou de Jesus. Jesus chegou, falou comigo, e dali para cá, do dia 29 de abril de 79 até hoje, eu estou aqui, do lado de cá, do lado de Cristo, pregando o Evangelho. Glória a Deus. E pela vida da sua mãe também, né? Glória pela vida dela. Porque ela foi a autora do fenômeno, da realidade, daquilo que só Deus poderia fazer, só Deus poderia me transformar, só Deus poderia mudar, inverter aquela situação que a minha mãe vivia. Não era só com o meu problema do meu pai, com adúltero e outras coisas a mais. Mas ela superou durante todo o tempo em oração e acreditou. E eu creio que esta live hoje, ela vai servir muito para isso. Então, quando as perguntas que vêm, ou que virão, a gente, dentro daquilo que é preciso, nós vamos responder. Não vamos buscar o possível, mas aquilo que é preciso. As perguntas chegam e a gente tem uma precisão sobre elas. Então, aí a gente quer começar essa live assim. Eu vou te fazer... Saiu? Então,
A gente está organizando aqui, pessoal, para entrar diretamente nas perguntas e receber a unção que Deus certamente nos concederá através do nome e do sangue de Jesus. Estamos preparando um ambiente para você participar e receber a unção que vem do alto. Então, a glória de Deus está sobre nossas vidas neste momento. Estamos aqui alinhando algumas coisas que precisam ser alinhadas. Aí, voltou. E aí, Jaque? E aí, tô me ouvindo agora? Estou ouvindo. Ai, que bom. Você me ouve bem? Agora eu que não tô ouvindo. É, porque tá... mas não sei se é porque tá um aparelho só, né? Ouvido, mas eu acho que eu estou ouvindo bem. Congelou? Mas vamos para frente. Chegou de novo. Tá dando umas congeladas, mas agora eu acho que encaixou. Então, tem muitas perguntas aí, como é que tá? Então, a gente queria bater um papo. Vai ser uma conversa bem descontraída, mas vai ser uma conversa muito séria ao mesmo tempo. Então, Isso. a gente vai ver um pouco das suas experiências, o que você viveu todos esses anos, como é que foi o começo, e bastante gente tem muita dúvida, né? Eu acho que a gente poderia começar um pouquinho com como que foi essa história de você começar no Evangelho, da sua mãe falar tudo isso. Como que foi a sua experiência ser internado, sua experiência com Jesus, ter estudado com Jesus? Então muita gente fala, poxa, mas estudou com Jesus mesmo? Será que ele viu Jesus? Como é que foi esse negócio muito doido? Também quero ter isso. Então, será que é real? Será que quem quer tocha azulão, né, toda essa história? Tem uma bagagem, né? O que é isso? De anjo, de Jesus? Ter conversa com Jesus na parede? Então, a gente quer saber um pouquinho de cada coisa hoje. Porque são muitas coisas assim, que puxam a linha, né? Cada uma dessas puxa uma linha de um tempo e de um propósito, que foi concluído, e outros estão concluindo ainda. Por exemplo, né? No ano eu vivi 10 anos nas drogas, servindo a Satanás, mas minha mãe crente. Então, minha mãe sempre orou e sempre me falou que eu seria um pregador do Evangelho, né? Que meu nome era Paulo por causa do nome do apóstolo Paulo, coisa parecida assim. Então, era uma luta, porque eu me rebelei com menos de 12 anos e, de repente, entrei nas drogas, minha mente começou a viver o campo das drogas. E aí me envolvi não só com droga, com crime, com outras coisas. E a oração dela persistia. Até que no dia 28 de 79, eu estava na roda de bandido ali no meio e ouvi uma voz que me falou, Paulo, eu não te fiz para andar nesse caminho, levanta-te e vai para onde eu te mandei. E eu voltei para casa naquele dia e Deus concluiu a noite. Meu cunhado Otílio, casado com a minha irmã Edna, me levou do Rio de Janeiro até Maringá, no Paraná. Eu levei droga dentro da mala, 250 gramas de droga. Ele não sabia, né? Fomos de ônibus. Naquela época, o ônibus não tinha ar-condicionado, era o canela dura. Mais de 20 horas de viagem, se eu não me engano. E quando cheguei ali no Maringá, na Casa de Recuperação, MOLIVE, quer dizer Movimento para a Libertação de Vida, pastoreada e presidida pelo pastor Newton Tuller. E eu estava indo através do testemunho do Paulo Roberto Rezende Oliveira, que tinha testemunhado num programa chamado Flávio Cavalcante. E aí fui para a Casa de Recuperação. Então eu entrei na Casa de Recuperação por volta de 1h30, 2 horas da tarde, mais preciso 2 horas da tarde, do dia 29 de abril de 79, e ali começou a história. E lá você teve essa experiência com Jesus? Assim, você estudou com Jesus lá ou foi fora? Como é que foi? A minha primeira experiência foi do lado de fora, porque eu não sabia ler direito, né? Tinha dificuldade de ler. Eu estudei 1 ano e 6 meses de escola,
E não estudei legal. A vida não me forneceu muito bem essas coisas. Eu me atrapalhei, eu me perdi quando eu era menino, né? Adolescente, lactente, ou sei lá, infância, pré-adolescência. Alguma coisa por ali bateu muito errado, embolou e eu perdi o rumo de estudar, então eu estudei pouco. E quando eu cheguei na casa de recuperação, tinha uma faixa escrita assim, uma placa escrita, Porta da Esperança. O valente aqui encontra a libertação. E eu tive dificuldade de ler, eu parei para ler aquilo ali, e li com dificuldade Porta da Esperança. E do meu lado ia subindo o pastor Newton Tuller, que ele estava me levando. Ele falou bem assim, Paulinho, você quer ser liberto, rapaz? Falei, olha, pastor, querer eu quero. Eu acho que não tem ninguém nessa terra capaz de me libertar. Ele disse, Jesus vai te libertar e eu vou fazer de você um missionário para a glória de Jesus. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí eu entrei. Só quando eu estava lá dentro da casa de recuperação, algumas horas, não hora, mas vamos dizer assim, uns 30 minutos, 40 minutos, o pessoal começou a orar. E aí me chamaram para orar. E eu não sabia, eu odiava esse negócio de evangelho, esse negócio de crente. Orar, isso era coisa da minha mãe. E um rapaz falou, cara, vamos lá orar. Falei, isso é parada da minha mãe. Não, meu irmão, vamos lá e tal, e tal. E ele era carioca também, acabou me levando. Só que quando eu cheguei lá, tinha uns 8 camaradas com a cabeça careca, raspada, e batia no chão e gritava. E dava glória a Deus, falava uma língua que eu não entendia. Eu falei, isso é lugar de louco. E eu estou fora, vou sair. O cara insistiu, insistiu, até que eu entrei na oração. Quando eu entrei no universo da oração, que eu falei, Jesus da minha mãe, tem misericórdia de mim, um ser apareceu. Eu não vi de imediato, mas um ser apareceu, como um vulto muito forte. E ele aproximou de mim e colocou a mão sobre a minha cabeça. E falou comigo assim, Paulo, eu sou Jesus da tua mãe. Eu falei contigo naquele lugar, eu te trouxe para aqui. Eu te liberto das drogas, eu curo a tua enfermidade, eu perdoo os teus pecados do jeito que eu estou falando. E eu te encho com o meu Espírito Santo e você vai ser profeta e apóstolo entre as nações. Aí brilhou uma luz, meus olhos abriram e parecia uma tela de cinema e passava toda a minha história de vida, de crime, de violência, de ira, de revolta, de coisa ruim que eu fiz, que fizeram. E aquele fogo ia queimando tudo aquilo ali, queimando tudo. E de repente eu estava numa dimensão que eu não consigo explicar, mas eu estava muito fora do habitat, da onde eu cheguei e como cheguei. A transformação foi radical, abriu um portal tipo, agora eu sei que é portal, na época eu não sabia, abriu um ambiente assim, desceu vozes de harmoniosas e entrava dentro de mim em cântico espiritual, e Jesus falou, eu te batizo com o meu Espírito Santo. Então, quando acabou aquilo ali, eu olhei a hora, era 3 horas da tarde, 15 minutos, no dia 29 de abril de 79, domingo. Eu falei, hoje é domingo, 3h15 da tarde, dia 29 desse mês, de abril de 79, eu te aceito como meu Salvador. E aí me entreguei a Jesus e a vida começou ali. Ali que começou as experiências mais profundas, né? Aí, dali para frente... eu acho interessante esse falar, porque muita gente fala, né? Mas pastor, falhando o som. ou o meu pastor não aceita que eu tenho isso dentro de... Às vezes as pessoas não acreditam que eu tô... E isso é real. É porque... E ninguém te tira isso. Então, você tá viajando na maionese, isso foi um excesso de droga ali que teve. Deu dia 29/4. A gente
Tá dando, deu uma travadinha, mas agora voltou. Voltou? Eu vi também aqui. Voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Mas acontece o seguinte, tudo isso que você falou é realmente a experiência que eu tive, ela não é uma experiência que todos vão ter. Ela é uma experiência singular, né? Tem um pastor amigo meu que diz assim, Paulo Canuto, o que Jesus fez com você, eu acho que ele abriu o céu para você entrar. Então, o que aconteceu com você, nem todo mundo vai ter. Isso é real. Porque a experiência que eu tive, ela foi uma experiência muito sólida. Também, eu não tenho motivo nenhum para desacreditar em Jesus de forma alguma, de modo nenhum. Eu tenho que ter minha visão perfeita nele, minha fé perfeita nele, minha estrutura perfeita nele e andar com ele, como o apóstolo Paulo disse. Eu não julgo que eu alcancei a perfeição, né, naquilo que para aquilo que eu fui chamado. Eu tenho 41 anos com Cristo, mas eu me sinto como se fosse ontem, chegando verde para começar. Claro, com a mente madura, muita bagagem, sabendo aonde piso, sei o que quero, sei para onde eu estou indo, tenho gerência dos céus na minha vida, mas também, por outro lado, eu não posso ter nenhuma proposta assim no meu coração. A dúvida, não. Agora, você é muito confrontado quando a gente é novo na fé, vivendo o que eu vivi, aí o negócio não é fácil, não. Não, não é fácil. E viver aquilo que eu vivi, eu era confrontado pelos homens. Então, já que às vezes eu chegava assim e falava para um pastor, eu sempre fui submisso, porque eu entendi que Jesus queria que eu obedecesse os homens para crescer no sobrenatural. Então, eu sempre me submeti com minha responsabilidade de oração. Hoje eu jejuo menos, né, mas não oro menos. Hoje eu jejuo menos, mas não leio Bíblia menos. Agora o jejum, sim, eu diminuí, até pela idade, o corpo já não é mais aquilo. Mas eu obedeci os pastores, eu chegava para eles dizer assim, olha, Jesus está me mostrando isto. E quando os pastores olhavam para mim e diziam, Paulinho, desce daí. Você está muito alto, você está à beira de uma heresia, cara. Mas eu guardava tudo no meu coração. Qual é a proposta de eu ter hoje, através de você e o Júnior, né? O Júnior e você, vocês dois estão realmente me jogando num ambiente que eu sou propriamente leigo de tudo, não conheço nada disso, caminho da internet, mas da rede social, mas eu conheço o sobrenatural. E ontem um profeta na live ali, o Vitor Ornella, ele disse para mim assim, olha, Deus te chamou para esse tempo. Você está tocando pessoas no mundo inteiro. E é verdade, você está seguindo, tem pastor da África, pastor da Ásia, pastor da Atlanta, lá não sei da onde, da Oceania. Meu irmão, está todo mundo ali, eu tenho recebido, e eu mando as mensagens, eles escrevem na língua deles, eu escrevo na minha, ele traduz lá, eu traduzo cá, e a gente entende. Então, eu estou tocando realmente um universo de pessoas. E através da vida de vocês dois, né? Você e o Júnior. E você está sendo uma pessoa, e Deus vai te abençoar muito por isso. Porque eu creio que para esse tempo eu estou pronto. Amém. Acho que é um tempo que Deus quer que ser usado também na internet, né? Usar o Senhor. É porque você é jovem, você é jovem, sua mente. O Ornelas falou. E é bom isso. Porque através da juventude, está travando um pouquinho você, eu não sei o que está acontecendo. Você está travando o meu aí, não, mas o seu está travando aqui. Mas tudo isso, agora o caminho é novo, mas a estrutura não é nova.
A proposta que a gente tem sobre aquilo que é sobrenatural de Deus não é uma coisa nova. Ela é base antiga, arraigada dentro do propósito de Deus, lá do Antigo Testamento para o Novo Testamento e para esse tempo. Isso é importante. Eu não estou conseguindo te ouvir. Está me ouvindo? Está travando um pouquinho o seu visor aqui. É importante isso. E as pessoas que estão perguntando além daquilo que é o chamado? Eu não poderia vir aqui. O meu tá... Tá ouvindo? Faltando alguma coisa. Tá travando aí. Eu acho que é aqui também. Pessoal, a gente vai tentar resolver. Mas vamos nessa. Vamos nessa que tá bom a beça. Deus está com a gente, a unção está no altar. Né? Nós estamos tendo um pouquinho de problema no áudio, né? No áudio com a Jaque. Mas já nós voltamos para entrar nas perguntas, né, que são importantes. O que ela estava perguntando a mim sobre viver o sobrenatural, muitas vezes a gente é questionado mesmo. Hoje, né, já estou com meus 41 anos de vida com Deus, então os questionamentos são mínimos, porque já existe uma maturidade, existe um tempo, né, passado na presença de Cristo. Então, quando eu coloco as coisas, eu coloco também bem administrada do mundo espiritual para o mundo material. Então, hoje eu tenho um filtro, né? Naquela época eu não tinha um filtro, eu falava sem filtro. Eu chegava e do jeito que Deus falou, eu achava que era assim, mas eu aprendi com Jesus Cristo que a gente tem que ter um filtro e tem que passar pelo filtro as palavras, porque o que chega do sobrenatural na nossa mente humana, a nossa mente ela é frágil para suportar, às vezes, as grandezas que vêm dos altos, do sobrenatural. Eu entendo que o apóstolo Paulo, quando ele falou ali o que lemos em Filipenses, né, eu não digo que alcancei, né, a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. Então ele disse assim, eu tenho um propósito a realizar, eu fui conquistado para isto, e eu preciso conquistar isto. E é interessante porque ele abre um espaço para a gente viver naquela dependência que ele mostrou está em Cristo Jesus. Gente, nós estamos com uma live segunda-feira, por exemplo, estamos falando sobrenatural. Na próxima segunda-feira, eu quero entrar numa área bem bacana com vocês, uma área que vocês vão gostar, vai abrir portais na vida de vocês. Vai ser uma unção sobrenatural. Eu quero falar, deixar até o endereço, eu vou falar sobre Êxodo capítulo 3, que ali está o fenômeno de tudo que a gente vê, vive hoje. Ali foi o maior evento da história da humanidade antes de Cristo. Ali aconteceu realmente o que Deus tinha como propósito. E na próxima segunda-feira, por esse canal Instagram, às 20 horas, estaremos continuando aquilo que é o sobrenatural de Deus. Então, nós estamos entrando na rede social com a proposta. Sexta-feira agora, eu quero falar e vou continuar segunda sexta-feira, sobre as 7 semanas sextas
que a gente vai falar sobre a igreja em Cantares. Nós começamos a falar, agora vamos falar, começamos a ver a igreja como nasceu, a alva, a lua, o sol, o exército. Nós vamos entrar numa dimensão por onde a igreja passou para chegar aqui. Qual é a estrutura que eu tenho como igreja através da cruz de Jesus para viver uma vida cheia do Espírito Santo? Então, tudo isso nós estamos trabalhando, esse processo, nós estamos começando, talvez tem hora que a gente tem uma dificuldade técnica como hoje, mas nós vamos melhorar, vamos investir nesses produtos que nos faz estar mais vivo, mais sólido dentro dos lares, dos ambientes onde você está. Então vai ser muito bom. Agora nós estamos aqui nessa proposta de hoje, perguntas e respostas. E nós vamos fazer não só hoje, vamos fazer outros dias, vamos entrar. Queremos que você realmente consiga entender todo o projeto de Deus para a sua vida. E se Deus vai usar a gente para essa finalidade, então a gente vai junto. A gente vai junto. E vamos participar das coisas mais importantes. Olha, a Jaque voltou. Aê, Mas a Jaque volta, a alegria chega na terra. Agora vai. Agora vai. Então, eu estava falando aqui já que essa live aqui, desse dia, ela é muito importante, ela vai se repetir outras vezes, Sim. porque nós vamos ter muitas coisas para conversar. Então, eu aproveitei para falar que na próxima segunda-feira a gente vai continuar com o nosso grande evento, né? Que é o sobrenatural do sobrenatural de Deus. E sexta-feira a gente vai seguir aquela linha de Cantares, trazendo a igreja. E a igreja, nessa sexta-feira, nós vamos falar, vai ser algo fenomenal. Nós vamos falar da cruz, como a cruz formou a ideia da igreja que vive através da crucificação de Cristo no livro de Cantares. A cruz ali é a coisa mais linda que existe. O modo que Jesus mostra como ele foi crucificado e o que as mãos dele promove para a nossa vida. Então, aproveitando esse momento que você estava se preparando ali para voltar no eletrônico, eu falei sobre isso. Mas vamos às perguntas, que é muito importante, o tempo está passando. E é bom você ter falado isso, porque são coisas que parece que Deus revela especificamente para você, né? Porque quem que ia ver em Cantares essas coisas e que a gente pergunta para você, você fala, tá escrito. Tá escrito. Tá escrito muito bem assim, não. É uma revelação nos céus, assim, que a gente não pode perder, não. Então, assim, o pessoal mandou algumas perguntas, a gente vai dinamizando assim e perguntando algumas coisas para você, curiosidade minha também, então a gente vai indo. Vamos falar sobre um pouquinho essa história de anjos, como que você vê, todo mundo não vê, por que o senhor tem essa intimidade, vê esse toche azulão, o que esse negócio de portal que você tinha falado também, então um pouquinho de tudo isso, explica pra gente. É muitas coisas, né? Porque cada uma coisa é uma história, né? É um evento. A gente vai ter base aqui. É um evento. Por exemplo, sobre anjos. Eu não conhecia nada de anjos. Mas quando eu me converti, que Jesus chegou para mim e apresentou, eu fiquei 48 horas sem comer. Minhas primeiras 48 horas eu não comi, nem bebi nada. Água, nada. Porque um rapaz falou para mim assim, olha, para você ter a vida que você quer ter, porque eu questionei ele, falou, você precisa de 3 coisas, ler a Bíblia. Eu falei, cara, isso aí é difícil, mas eu vou aprender a ler direito. Jejuar, eu perguntei ele, o que é jejuar? Ele falou, é ficar sem comer. Eu falei, então eu vou por aí. E orar. Eu falei, orar é essa parada que a gente está fazendo aqui. Ele falou, é isso aí. Eu falei, então vamos por aí.
Então, aquelas 48 horas primeiro, eu já entrei no jejum, entendendo que a minha oração e o meu gaguejamento lendo ia promover alguma coisa em Deus. Então, naquelas 48 horas, eu tive a visita de Jesus em sonhos. Quando eu estava orando, até que Jesus falou, chegou para mim bem claro, eram 3 horas da madrugada, mais ou menos, na casa de recuperação, dentro daquelas 48 horas, e ele apareceu e falou bem assim, eu vou deixar 2 anjos para cuidar de você e de tudo que pertence a você. Quando eu abri os olhos assim, eu estava orando, de olho fechado, boca no pó, eu levantei a cabeça, tinha 2 anjos, um anjo gigantão, de um lado, outro gigantão do outro. Só que um era azul celeste, mas um azul que não dá para explicar. Melhor do que céu de brigadeiro, um azul azul. Não um azul doido, um azul legal. E o outro era uma cor de fogo, não é que ele era fogo, mas ele tinha a cor do fogo. Como se fosse um fogo encandecido, assim, bem iluminado. Aí eu perguntei a Jesus, posso chamar esse aqui de azulão e esse aqui de tocha? Jesus falou, chama do jeito que você quiser, ele vai ficar com você. Então eu coloquei o nome do cara de azulão e eu de tocha. E dali para frente, esses caras eles passaram a ser meus amigos. Hoje eu tenho intimidade com eles, né? Mas eles eram... O Tocha é muito ativo, muito elétrico, né? Ele é de guerra, ele é de confronto. Eles são da linhagem de arcanjo, eles não são de anjos, né? Comum, eles vêm de arcanjos, né? Que são anjos de combate. O azulão é mais divulgador, anunciador, é a palavra. Às vezes eu estou pregando, ele passa na igreja assim, estende a mão, e a cabeça das pessoas vão abrindo para o entendimento. Às vezes eu estou pregando, ele vai lá e coloca a mão na minha cabeça no altar e me vem revelações, e eu prego coisas e as pessoas pensam que eu sei daquilo tudo, que nada, estou recebendo ali. Então, e o Tocha já dá volta e invade, quebra, vem demônio, ele sai arrastando tudo. Eu tenho essa segurança neles. Dali para frente eu comecei a crer. Aí o que eu falei, bem, eu preciso entender o que é esse negócio desses caras, desses seres. Aí fui estudar, falei, vou ver com Jesus. Vou andar atrás de Jesus. Aí eu comecei a andar atrás de Jesus. E eu vi que Jesus, antes de nascer, o anjo apareceu e falou que ele ia nascer. Quando ele nasceu, o anjo apareceu e falou que ele nasceu. Quando Herodes queria matar ele, o anjo apareceu e falou para tirar ele e ir para o Egito. Quando Herodes morreu, o anjo apareceu e falou para José, leva o menino de volta. Então, você vai seguindo Jesus até o túmulo, tem 2 anjos, no dia que ele é assunto aos céus, lá em Atos, 2 anjos estão levando ele. Falei, rapaz. Aí fui atrás da igreja primitiva, a igreja que nasceu no Pentecostes. Aí comecei a ver os anjos tirando Pedro, cadeia, João, levando aqui, levando ali, operando, Paulo. Aí comecei a ver os anjos, falei, é o tempo todo. Aí eu resolvi olhar para o Antigo Testamento. Eu fiz os primeiros trajetos no Novo Testamento. Aí fui para o Antigo Testamento. Quando cheguei no Antigo Testamento é muito mais forte. Os anjos, porque lá você vê as hierarquias. Você vê Miguel, Gabriel, que são arcanjos. Você vê querubim, você vê serafim, você vê anjos. Então você vê todo mundo. Você pode distinguir o que é um querubim. Aí comecei a estudar, são guardiões, promove segurança, o que é um serafim, um purificador, chega no ambiente, tem adoração, tem 6 asas. São seres estranhos. De repente tem 4 cabeças, olho por todo lado, 6 asas. Aí, só que são linha de frente, lá de cima, são os caras da... Então isso aí me trouxe aqui para entender. E eu gosto disso demais, né? Eu ensino um pouco a igreja sobre isso, porque a igreja, os pastores não abrem muito o leque para isso. Não creem do jeito que muitas vezes deveria crer. Se crêssemos realmente do jeito que está escrito, nossas tribulações seriam menos angustiantes.
porque você teria convicção de que você vê que a igreja primitiva, que é a igreja nossa, que nasceu no dia do Pentecostes, em Atos 2, verso 1, o som que veio do céu, a igreja primitiva, o povo conhecia a voz do anjo de Pedro, você imagina isso? Paulo apóstolo tinha tanta intimidade que ele diz assim, o anjo do Deus de quem eu sou, o Deus a quem sirvo, esteve comigo e eu confio na sua palavra. Hoje Pedro está preso, a igreja está orando em Atos 12, o anjo vai lá, tira Pedro, sai com Pedro, quando alguém grita lá fora, alguém vem lá dentro dizer, Pedro chegou, grita, é a voz do anjo de Pedro. Até a voz. A igreja de hoje, ela falta essas virtudes. Dá vontade de falar em língua. Né? Me enche aqui, porque eu creio nisso. Viver isso para mim. Quando eu dobro meu joelho, às vezes eu oro perto de pessoas, né? Mas eu gosto de orar sozinho, porque eu navego, eu vou longe. Quando estou perto de pessoas, eu fico ali, vendo aquelas maravilhas, compartilhando nas vozes da oração, é maravilhoso demais. Então, anjos é um segmento. Cada um é um enredo, né? Um evento. Né? Os anjos são eventos. Os anjos são demais. Né? Maravilhoso. É muito forte mesmo. Pegando essa trincha que você deu de oração, uma das perguntas que até reforçaram aqui na live, que também já tinham feito aqui, como que foi esse ensinamento para você aprender a orar? Como é que é essa história aí de que você aprendeu a orar com ancião? Como que foi isso, essa instrução de oração, senhor? Não, isso aí é quando eu estava indo internado, né, na casa de recuperação. Naquele momento, Jesus, ele me levava. Cara, é muito... É até difícil de falar, mas era era muita presença. Eu andava dentro da casa de recuperação, eu fui chamado fenômeno da recuperação. Fui liberto. Eu não tive problema de libertação, eu fui liberto. Só que Jesus estava muito vivo comigo. E eu estava muito confiante nele. Eu abri minha fé para ele. E ele começou a falar que ia me instruir, ia me ensinar a ler, me ensinar a escrever, me ensinar tudo. Mas eu não sabia qual o caminho, a dimensão que ia. Naqueles dias, poucos dias, dentro da casa de recuperação, talvez menos de um mês, por aí, bem menos, né? Jesus apareceu no meu sono, no meu sonho. E dentro do sonho ele falou assim, Paulo, eu vou te levar a um lugar para você conhecer uma pessoa. Isso é fenomenal. Agora, se as pessoas crêem, faz bem. Se não crê, é problema dela. Mas o que aconteceu é real. Jesus me levou. Só que era como se eu estivesse andando em tempos para trás. Eu ia passando as camadas dos tempos, dos séculos. Ia passando as camadas de século, milênio, e ia embora. Uma puxada para trás. Até que chegamos num mundo que parecia totalmente diverso de tudo que eu vi. E entramos naquele universo. Aí chegamos perto de um homem bem trajado, com os vestes daquele tempo, barba daquele tempo, cabelo, um olhar muito simples, porém muito seguro, uma face de uma segurança, uma estabilidade, uma convicção tremenda. E Jesus chegou para ele e não falou o nome dele, falou, olha, eu trouxe o Paulo para você ensiná-lo a orar. Ele falou, este é o Paulo? Ele falou, este é o Paulo. Você vai ensinar ele a orar. Aí Jesus falou, você, Paulo, fica aí, eu estou indo. Eu falei, mas o senhor vai me deixar aqui sozinho com essa pessoa nesse tempo que eu não estou conhecendo nada? Ele disse, você fica aí. E foi embora. Esse cara fica do meu lado e ele olha para mim e fala assim, você sabe orar? Eu falei, sei. Falou, então ora aí. Eu comecei a orar e ele falou, está errado. Eu falei, por que está errado? Todo mundo ora assim? Ele disse, mas você não é todo mundo. Por isso você está aqui.
Aí eu falei, mas como que ora? Aí dentro das conversas, vai, vem, que aquilo demorou. Aí ele falou, eu falei, então como é que ora? Aí ele fez um gesto de oração. Quando ele fez um gesto de oração, uma unção desceu do sobrenatural, rebentando tudo. Eu falei, que isso? Ele falou, faz isso como eu fiz. Aí eu fiz, repetiu aquele poder. Falou, você sabe dobrar o joelho para orar? Falei, sei, então dobra aí. Dobrei, ele falou, está errado. Falei, mas como está errado? Todo mundo ora assim, que eu conheço. Falei, não, mas você não é todo mundo, rapaz. Você tem que fazer assim. Aí fez. Quando fez, a glória veio. Aí você pega a Bíblia. Como é que você pega a palavra? Ele não usou a Bíblia. Como é que você pega a palavra de Deus para usá-la, para ministrá-la na oração? Aí eu peguei. Ele falou, está errado. Folhei a ela. Eu fui folhear. Está errado. Falei, mas todo mundo faz assim, eu estou aprendendo com pessoas. Ele falou, você não é todo mundo, você tem que fazer assim, assim. Quando ele manuseou a Bíblia, o ambiente foi cheio do Espírito Santo. Aí eu fazia, aí eu sei quando o dia estava amanhecendo, cerca de, sei lá, para as 3 horas da madrugada, certamente Jesus entrou nesse sono, mas ainda não tinha amanhecido, estava meio que chegando a amanhecer. Eu acordei, mas eu acordei, eu estava cheio do Espírito Santo, numa das posições de oração que ele ensinou. Aí eu não consegui dormir, esperei o dia amanhecer, fui atrás de um pastor não pôde me atender, outro não pôde. Aí tinha um pastor lá que não acreditava em nada de dom, sonho, ele dizia que era tudo barriga cheia. E Jesus falou, fala com ele. Aí eu fui para ele e falei, pastor, o senhor podia me ouvir? Eu tive um sonho, ele falou, comeu muito? Eu falei, não, estou jejuando, tem 3 dias. Ele falou assim, então comeu pouco. Mas vem cá, eu vou te ouvir. Aí eu comecei a contar para ele, ele foi sentando, ele sentou no chão e começou a chorar. E eu contando e o pastor chorando, eu não entendia nada, falei, o que está acontecendo? Aí o pastor ouviu tudo aquilo ali, ele parou chorando, sentado, falou comigo, rapaz, você está falando é verdade? Eu falei, é. Então, você teve com Elias? Eu falei, quem é Elias? Falou, profeta. Eu falei, mas o cara não morreu? Como é que eu tive um morto? Falou, você conhece a história do Elias? Eu falei, não sei quem é. Aí ele abriu a Bíblia e mostrou a Elias como ele orava, como ele manuseava a palavra. Era o homem que eu estive com ele. Aí eu falei, pastor, mas esse cara não morreu? Ele falou, não, olha aqui, ele foi arrebatado num carro de fogo. E ele é uma pessoa que ele pode aparecer a qualquer evento. Ele apareceu com Jesus no Monte da Transfiguração e mostrou. Aí disse assim, você aprendeu a orar com Elias, segue esta norma. E o pastor foi cheio do Espírito Santo e nunca mais murmurou de ninguém. Passou a crer. Então ali eu aprendi. Aí eu já tinha os dias de oração e fui pegando horas e horas. E gastava, às vezes, eu dobrava o joelho e passava 5, 6 horas de joelhos dobrados. Já dobrei o joelho meia-noite, o dia amanheceu e eu estava de joelho, recebendo unção. E viajando nas asas do Espírito, entrando em dimensões, passando por camadas, por aí mais ou menos. Muito bom. Até eu tive vontade de chorar agora. É loucura. É muita loucura. É louco. É uma coisa extraordinária. E é legal que é uma experiência única que você passou e que você sabe que é real. Não é alguma coisa que você fala, não, amanhã eu vou esquecer isso. Foi um sonho tolo, foi... Por isso, quando eu estou orando sozinho, nem sempre quando eu estou perto de pessoas, eu me comporto daquela maneira. Mas quando eu venho aqui de madrugada sozinho, que ninguém está aqui, cara, eu faço a festa. Eu viajo mesmo legal. Vou no céu, rapaz, eu mergulho no sobrenatural. Só que eu tenho o sobrenatural não como uma fantasia e nem como um fanatismo. Eu tenho o sobrenatural como um aio, um indicador, um caminho que me leva aos portais de acesso onde estão os segredos de Deus, à luz da Bíblia. Quando eu leio a Bíblia nas madrugadas sozinho, eu leio, a Bíblia que eu leio é praticamente diferente da que eu prego.
Eu busco algo que está lá dentro, porque Jesus me falou isso. Você imagina que Jesus, um dia me dando aula, ele disse assim: Paulo, você tem que achar em cada letra um recheio. Dentro da letra tem um recheio. Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde, ele falou. Quando você come o sanduíche, qual é o mais gostoso? O pão ou o recheio? O pão cobre o recheio. Falei, o recheio. Ele disse, mas e se não houver o pão, como é que fica? Falei, aí eu como, não sei como é que fica. Ele disse, a mesma coisa é a minha palavra. A letra, dentro dela tem um recheio. A hora que você abrir ela e tirar o recheio, você forma um verbo. E esse verbo forma uma frase, e a frase, você, quando liberar, você exala unção no ambiente. E todos vão ser tocados por aquele verbo, aquele recheio que você tirou de dentro da letra. Então, existe um recheio. Difícil é achar ele e o sabor dele. É um propósito, né? Falando em loucura, a gente também hoje está passando um cadinho de cada, né? Um pouquinho de cada história aí, dessas loucuras de Deus. É verdade que a Eva ficou viúva? Fala essa história um pouquinho pra gente. Bem, é uma situação, né? Aí é outra... Ali Estamos saindo, eu acho que, tá pensando um pouquinho de tudo hoje. ali eu acho que foi mais irresponsabilidade minha, né? Com o meu corpo, do que até a atividade do mundo espiritual. Jesus me deu vários sinais, mas eu vivia muito Europa, Ásia, Brasil, rodando o Brasil. Então eu parava pouco em casa, eu viajava muito demais. E dentro daquelas viagens, as coisas começaram a ser bom para mim, porque eu nunca fui de comer muito e nem de dormir muito. Duas coisas que se eu pudesse, eu tirava do meu cardápio, dormir e comer. Seria bom ficar sem comer, seria bom ficar sem dormir. Não Já gosta nem de pensou? chocolate, tome. Não, né? Então, aquilo ali foi muito bom, só que o meu relógio biológico, ele se atrapalhou. Então, ele perdeu o referencial de dia, de noite, de fome e tal. Eu achei aquilo uma maravilha. Comia algumas coisas, dormia alguma hora, dentro de avião, dentro de trem, dentro de navio, dentro disso, daquilo. Até que eu comecei a me perder. Ter um cansaço mental muito grande e o estresse tomou conta. Eu me perdi em aeroporto, me perdi em ambiente. Até que um dia eu cheguei em casa, e era às 5 horas da manhã, eu fui para a base, a missão, morávamos em Belo Horizonte. E quando eu cheguei lá, o pessoal estava ali, oramos e tal, e vamos distribuir, o pessoal que ia para São Paulo, tinha uns pastores que iam para São Paulo, e outro caso de recuperação, ia chegar outras pessoas. E de repente acabou aquilo tudo ali, eu senti mal. E eu fui para casa, piorei, fui para o hospital e tive uma hemorragia gástrica. Tive uma hemorragia duodenal. E dentro daquilo ali, eu estava no hospital, já internado, a Eva do meu lado, quando a minha barriga estufou e o sangue veio, deu um banho de sangue na Eva. E aí foi lutar, fizeram todos os procedimentos de despertamento, né, de trazer de volta, de reanimação, mas não conseguiram. Até que eu vi eu saindo do corpo e fiquei em pé do lado, vendo a Eva e os médicos tirar a aliança, recolher, tirar a aparelhagem e dar como morto. Clinicamente está morto. E a Eva ficou ali falando, tá com a mão no meu peito, cortava a cabeça. Mas eu tinha muita paz, eu estava do outro lado. Eu olhava aquilo tudo, mas nada me atingia. E Jesus chegou bem do meu lado. Sim, chegou assim, como se fosse aqui. Ele chegou desse lado aqui. Eu não olhei para ele, mas eu sabia que era ele, porque ele não permitia aquele momento. Eu olhava para o meu corpo e olhava para Eva. Aí ele chegou para mim e falou assim: Paulo, está vendo o que você fez com o seu corpo? Homens como você eu queria usar na terra. Mas muitos como você é um suicida.
Vocês trabalham, se arrebentam em meu nome, mas na verdade vocês estão fazendo as coisas sem noção. Homens como você, que eu queria usar, estão mortos, outros estão improdutivos, estão com problema neurológico grave, e outros doentes. E eu queria usá-los. E foi falando, deu uma pancada de todo lado, depois falou assim, agora volta lá e diz para Eva que você vai voltar. Aí eu voltei para o corpo, levantei o dedo e falei, Eva, eu vou, mas vou voltar. Aí os médicos vieram, despertou todo mundo, voltei de novo para Jesus, Jesus quebrou o pau, falou de alimento, falou de descanso, falou de repouso, e falou de novo, vai lá e fala para Eva que você vai voltar. Eu entrei de novo no corpo, levantei o dedo, Eva, eu vou, mas vou voltar. E os médicos endoidavam, Eva também, o tio saía. Aí, na terceira vez, Jesus falou, me mostrou o velório, será assim, assim, assim. Aí, muitos pastores e 2 pastores junto ao caixão diziam, por que Jesus permitiu? Por que Jesus fez isso? Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, conhecimento de Bíblia, não sei o quê. Eu tinha 42 anos por aí. Aí, Jesus falou, você está vendo? Eles estão me julgando, eu não fiz, você que fez, e o povo me julga. E tá, volta lá, diz para Eva que você vai voltar. E voltei, falei, Eva, eu vou, mas vou voltar. Voltei para Jesus. Aí ele pegou e falou bem assim, agora você vai, eu vou te usar um tempo na terra. Falei, então, senhor, meu corpo está inativo, deixa eu ouvir, veio falar. Ele colocou a mão no meu ombro e falou, vai. Aí eu voltei, cara, foram 2 meses de batalha, de hospital para hospital, mudando aqui, mudando ali, até consegui vencer aquilo tudo e estou aí até hoje. Foi dia 18 de julho de 98. Sim. Foi uma experiência. Ela ficou viúva, mas eu voltei. Ainda bem, né? É. Ou a gente está falando com morto hoje, né? A experiência tem bastante relato. Eu já tinha ouvido falar, já tinha visto também. Tem até na internet, não sei nem se você sabe, mas tem até com o Subirá, uma conversa sua com o Subirá, uns 5, 6 anos atrás, que ele também fala dessa experiência sua e fala como isso também mudou a vida dele, né? Porque muitos homens de Deus acham só que é espiritual, é só orar, é só fazer jejum, mas não cuida do corpo realmente. E é uma coisa que a gente só trabalhar, né? É só trabalhar, é só se doar para glória de Deus, né? Para a obra, né? Em nome do Eterno, mas na verdade estão fazendo errado. E foi agora mesmo, há pouco tempo, eu tive uma cirurgia. Há 2 anos atrás, por aí, eu tive uma cirurgia, você participou. Sim. Viu como ficou a situação? Por quê? Por negligência. Não é que Deus queria que eu fosse cirurgiado. Aquilo ali era para ser uma coisinha simples, mas se tornou uma coisa bruta pela minha ignorância. Ignorei os sinais, ignorei a revelação de Cristo quando me deu, eu e o apóstolo Djalma, para os Estados Unidos. Jesus falou claramente para mim, protege teu abdômen. E eu, em nome da agenda, em nome do... não posso deixar, não posso dizer não, acabei me enrolando e passei pela cirurgia, estou pagando um preço até hoje. O corte está aqui. Mas estou vivo de novo. Passa por cada uma. Marca de profeta. Tá acabando esse tempo, mas eu vi que muita gente está entrando agora e o papo está fluindo. A gente queria pelo menos uma meia horinha de papo hoje. Então, a gente vai cortar essa live, porque vai dar 1 hora já, a live do Insta encerra. E aí a gente vai abrir uma nova. Mas vai ser um bate-papo rápido. Não vamos tomar muito seu tempo, não, tá? Não, mas pode tomar. Mas é porque a gente queria saber mais algumas coisas. A live tá boa, tá todo mundo curtindo. Vamos lá. Vamos sair, a gente vai voltar, pessoal.